Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui no nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre os protocolos gerais em auriculoterapia, certo? Finalmente, né? Então, eu vou separar aqui alguns protocolos que a gente pode estar utilizando, certo? Lembrando, o protocolo não é fechado, tá bom? Então, dependendo do caso do paciente, eu vou adicionar pontos ou retirar pontos, tá bom? O que eu gosto particularmente de fazer? Eu utilizo aí em torno de 10 pontos no máximo, tá? Não gosto de passar de 10. Normalmente utilizo uns 7 e 8. Aqui nesses exemplos eu coloquei uma quantidade bem maior de pontos para abrir a mente de vocês, né? E vocês terem uma noção maior dos pontos que podem estar utilizando, tá bom? Mas aí lembrando que não é fechado, a gente tem que estar alterando esses protocolos. Outra coisa, vou botar logo bem aqui no primeiro. Primeiro protocolo, dor de garganta. Dentro da auriculoterapia, pessoal, existe uma coisinha chamada de triângulo cibernético. O que é isso? Lembra que eu falei que o ponto, nas aulas passadas, né? Falei que o ponto do Shemin, ele é responsável por abrir o nosso cérebro, né? Preparar o nosso cérebro para receber o tratamento. Pronto, pois juntamente com ele, né, a maioria dos estudos já existem estudos, né, que comprovam que se eu utilizo esses 3 primeiros pontos, né, Shemin, que é esse daqui, sistema nervoso e o ponto do rim, né, nessa ordem, se eu utilizo os 3 juntos, antes de iniciar os outros pontos, o meu cérebro ele recebe melhor esses tratamentos, tá bom? Então, nesses protocolos eu vou estar adotando o triângulo cibernético, mas não é lei, não é regra, tá bom? Vocês têm que analisar o caso do paciente e ver no dia a dia de vocês se convém ou não utilizar esses 3 pontos, certo? Mas vamos lá. Dor de garganta, né? Iniciei aqui com o meu triângulo cibernético, utilizei o ponto da analgesia, ponto amígdalas e o ponto imunidade anterior. Estão todos identificados aqui. Protocolo para cefaleia frontal. Iniciei com o meu triângulo cibernético, né, que são esses 3 pontinhos. Ponto analgesia, por se tratar de dor. Ponto encéfalo, ponto frontal e ponto estômago, se estiver relacionado, né, com o estômago, essa cefaleia. Protocolo para lombalgia. Utilizei o meu novamente triângulo cibernético, ponto analgesia, ponto relaxamento muscular, ponto coluna lombar e o ponto lômbago. Também estão identificados aqui na imagem do lado. Protocolo para a ciatalgia. Triângulo cibernético, né? Ponto analgesia, relaxamento muscular, ponto da coluna lombar, ponto lômbago, ponto ciático, né? Por se tratar de uma ciatalgia, e o ponto quadril. Protocolo para cervicalgia. Mais uma vez, iniciei com o triângulo cibernético, é isso? Ponto analgesia, relaxamento muscular, ponto coluna vertebral cervical, né? Uma cervicalgia, e o ponto pescoço. Lembrando que o ponto pescoço é aqui, ó, atrás. Fascite plantar, né? Inflamação da fáscia do pé, a sola do pé. Iniciei com o tratamento do triângulo cibernético, analgesia, o ponto pé, ponto tornozelo, fígado, lembrando que o ponto do fígado é na orelha direita, ó, observem aqui o ponto 7, e a vesícula biliar, ponto 8, né, também na orelha direita, tá bom? Os dois são na orelha direita. Enxaqueca, triângulo cibernético, analgesia, ponto do encéfalo, ponto temporal e o ponto do fígado, também na orelha direita. Ponto da ansiedade, triângulo cibernético, aliás, protocolo para ansiedade. Triângulo cibernético, né? Que o pontinho da ansiedade. Neurastenia ou alegria, tá aqui o pontinho 5. O ponto do baço, na orelha esquerda. Ó, observem, né, que aqui está o 6, ponto do baço, na orelha esquerda. Se eu mudo para a orelha direita, ó, no mesmo lugar. Então, fígado e baço é no mesmo lugar, só vai mudar a questão da orelha direita, da orelha esquerda. Ponto do coração, lembrando, se o paciente não tiver a pressão baixa, hipotensão arterial ou alguma cardiopatia grave,
Porque esse pontinho do coração, ele vai, ó, baixar a pressão arterial. E aí, se o paciente já tem essa pressão baixa, né, não é indicado. Ponto do vício, né, se essa ansiedade estiver relacionada com algum vício. E o ponto da fome, se essa ansiedade estiver relacionada também com alguma compulsão alimentar. Depressão, pessoal. Triângulo cibernético. Ponto da ansiedade, se houver presença de ansiedade. Alegria ou neurastenia. Ponto do psiquismo. Diafragma. Ponto do pulmão. E o ponto do coração. Agora, pessoal, né, eu vou continuar mostrando aqui para vocês alguns protocolos, mas a gente vai fazer diferente. Esse material aqui que vocês estão vendo, eu vou deixar nos anexos, tá bom? E aí vocês vão estar imprimindo essa paginazinha toda aqui, né? E vocês, a partir de agora aqui, vão preencher a orelha aqui, tá bom? Então eu vou falar os pontos e vocês, né, vão marcando na orelha, pra gente estar treinando. Vício do cigarro, do álcool, né? Eu coloquei todos esses pontos, lembrando, para vocês terem uma noção do que pode estar utilizando, tá bom? Mas vocês vão reduzir de acordo com a necessidade do paciente. Triângulo cibernético, localizem aqui na orelha, tá? Podem marcar mesmo um pontinho aí com a caneta. Aliás, escreve um númerozinho, né? Número 1, ponto 2, ponto 3. Ponto do baço, pâncreas, fígado, vesícula biliar, intestinos delgado e grosso, pulmão, coração, ansiedade, alegria ou neurastenia, diafragma, o ponto do vício, pontinho aí boca, pontinho tálamo, né, se for relacionado com alcoolismo. Dor no joelho, localizem aí na orelha. Triângulo cibernético, que é o Shemin simpático, analgesia, o ponto do quadril, joelhos e suprarrenal. Protocolo para sobrepeso ou obesidade. Mais uma vez, triângulo cibernético, ponto da ansiedade, fome, ponto vício, ponto endócrino, né, ou metabolismo, ponto da tireoide, alegria ou neurastenia, o ponto do sono, ponto do baço, ponto pâncreas e o ponto dos intestinos, tanto delgado como grosso. Azia estomacal, localizem aí na orelha os pontos Shemin e simpático, o ponto do estômago, esôfago, faringe, boca, fígado, vesícula biliar, ponto do baço e o ponto do pâncreas. Protocolo para rinite alérgica. Mais uma vez, triângulo cibernético. Não é lei, pessoal, né? É uma sugestão. Vocês vão utilizar no dia a dia e vão ver se comprova ou não, se é eficaz ou não, se tem necessidade ou não. Nariz, pulmão, alergia, diafragma, frontal, suprarrenal ou adrenal. Esses 9 pontinhos. Tá? Imprimam aí a orelha e preencham aqui na orelhinha. E uma dica importante, pessoal. Vocês devem orientar para o paciente de vocês, sempre que vier essas alergias, né, rinite, essas inflamações, parar ou diminuir o consumo de leite e derivados. Por quê? Primeira coisa, se tiver o auxílio de um nutricionista, é o ideal, tá bom? Então digam para ele procurar um nutricionista. Não vão parar de consumir leite e derivados de uma vez, mas indiquem a ele que, de acordo com a medicina chinesa, leite, né, e derivados são alimentos inflamatórios. Esse tipo de alimento, ele aumenta muito a umidade no nosso corpo, o que atrai essas ites, né, essas inflamações, rinite, sinusite. Então é interessante, tá bom, diminuir o consumo de leite e derivados, e é importante que vocês estejam passando isso para o paciente de vocês. Lembrando que é necessário o auxílio de um nutricionista, tá bom? Não vão fazer dietas aí, cortar alimentos por conta própria. Protocolo para resfriado ou virose. Triângulo cibernético, pulmão, diafragma, ansiedade, fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas, imunidade anterior, ápice do antitrago, amígdala e subcórtex.
Protocolo para hipertensão arterial sistêmica. Mais uma vez, triângulo cibernético, ponto do coração, hipertensão, ponto do fígado 1 e 2, ponto suprarrenal, ponto ápice da orelha e o ponto ansiedade. Importante, esse ápice da orelha, pessoal, né, que é esse pontinho aqui mais em cima, que vocês vão localizar aqui, existe uma técnica chamada de sangria, né, onde eu realizo aqui um pequeno furinho, né, com aquelas canetas que a gente fura o dedo para medir glicemia. Pronto, eu utilizo uma daquelas para fazer um furinho aqui, e aí com um algodãozinho eu tiro 2 ou 3 gotinhas de sangue, né? Isso é muito utilizado na urgência e emergência para baixar a hipertensão, né? Baixar essa pressão alta de uma forma mais rápida, né? Importante a gente ressaltar, né, que se for preciso utilizar essa técnica, a gente tem que ter alguns cuidados a mais, né? Então tem que utilizar luvas, tem que ver se realmente é necessário, tá bom? Então, muito cuidado se alguém for utilizar isso, certo? Protocolo para problemas menstruais e genitais. Mais uma vez, o triângulo cibernético, ponto ovários e testículos, ponto útero, ponto próstata, né, nos homens, ponto do fígado e o ponto da vesícula biliar. Vocês vão identificar aqui nessa orelhinha. Protocolo para hemorroidas. Triângulo cibernético, simpático, ânus, reto, baço, ponto pâncreas e o ponto intestino grosso. Protocolo para refluxo esofágico. Schemen simpático, ponto esôfago, ponto cárdia, ponto faringe, ponto boca, estômago, analgesia e o ponto fígado. Então vocês também vão estar localizando aqui na orelhinha esses pontos. E o protocolo aftas, né? A gente está tratando aftas. Então posso estar utilizando o Schemen simpático, o ponto boca, ponto estômago, ponto da língua, o ponto fígado e o ponto vesícula biliar, tá bom? Lembrando, né, e reforçando, pessoal, esses protocolos não são protocolos fechados, tá bom? A gente tem que estar adaptando de acordo com a necessidade do paciente. Então fiz a anamnese, né, escolhi os pontos que eu vou estar trabalhando, eu vou aplicar a cimentinha, né, na orelha nesses pontinhos que eu localizei, né, que eu escolhi. E aí o paciente vai para casa com esses pontos, tá bom? Eu gosto de trabalhar com uma sessão por semana, né? Então daqui a 7 dias o paciente volta. Durante esses 7 dias que ele ficou com a cimentinha aqui no ouvido, ele ficou estimulando cada pontinho 3 vezes ao dia, não é isso? 7 dias depois ele voltou. Vou retirar esses pontinhos que eu tinha colocado aqui, essas sementes, e vou colocar agora na outra orelha, tá? E aí o paciente vai novamente para casa, fica estimulando todo dia esses pontos, até retornar para uma próxima sessão, onde eu retiro as sementes dessa orelha e coloco já na outra novamente. E assim sucessivamente, tá bom? Então, pessoal, vocês vão imprimir essas paginazinhas aqui que eu vou deixar aqui nos anexos. Vão localizar esses pontos, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no direct do Instagram que eu vou estar respondendo, tá bom? E bons estudos, importante, pessoal. Só passem para as próximas aulas quando estiver dominando a aula anterior, porque aí vai garantir um aprendizado mais fidedigno, tá? Por hoje é só. Até a próxima aula. Treinem bastante esses protocolos que vai ajudar muito no dia a dia de vocês, certo? Até a próxima aula.